Fala pessoal, por hoje vou fazer um vídeo sobre o batismo de bebês e a defesa formal e apresentar os motivos de o porquê que eu creio que o batismo de bebês seja válido de acordo com as escrituras. Vamos lá, vou refutar algumas objeções dos chamados credobatistas, as pessoas que acreditam que o batismo deve ser apenas para pessoas conscientes, aquele mesmo papinho de sempre. Ah, mas tem que ser consciente, o batismo ele é só uma ordenança, é algo simbólico. Enfim, vamos ver se é mesmo simbólico de acordo com as escrituras, que é o critério necessário para a gente apontar essa objeção, se ela é válida ou não. Vamos lá. Vou abordar mais ou menos 10 temas. 1. A necessidade do batismo. Todos, sem restrição de idade, devem ser batizados, pois, desde o primeiro homem, Adão, o pecado original entrou e, com isso, depravação total também. Ou seja, as pessoas elas são escravas do pecado, elas nasceram escravas do pecado. E logo, né, a gente pode ver que isso é citado muitas vezes no Antigo Testamento, o que pode acabar passando despercebido por essas pessoas que acham que os bebês eles não têm nenhum pecado, ou se o bebê morrer ele vai estar salvo. O que a gente vai falar isso mais pra frente. Mas é algo complicado, que pra mim pelo menos é complicado de falar. Mas sobre a necessidade do batismo eu aponto Gênesis 5, 1:3, Gênesis 8, 21, Salmo 51, versículo 5, Romanos 3, do versículo 10 ao 12, Romanos 3, do versículo 20 ao 22 e Romanos 5, do versículo 18 ao 19. 2. A grande comissão, que é descrita em Mateus 28, 19 e 20 e em Marcos 16, 15 ao 16. A grande comissão é a ordem de Cristo de espalhar sobre ele, né, as suas notícias, suas boas novas para todo mundo, para todas as pessoas. Que no livro de Atos foi registrado um sucesso, pelo menos em Pentecostes, ali em Jerusalém, que foi onde a igreja primitiva se estabelecia. Depois eles se espalharam para vários lugares, como Roma, norte da África, Armênia, a Turquia e pelo sul da Europa. Posteriormente para a França e para as outras áreas do Império Romano, e assim sucessivamente. E também aponto Atos 2, do 38 ao 42, que o Pedro, né, vai falar que a promessa é explicitamente para vocês e para os seus filhos. Ah, mas os seus filhos, aqueles que têm consciência do que estão fazendo. Não, meu amigo Credo Batista, não. Filho é filho. Se você tem um bebê e ele é seu filho, logo ele é seu filho, né? Pois é. Esse argumento parece um pouco desconexo, mas é ignorado pelos credo-batistas. Enfim. 3. Promessa da vida eterna. Que é para todos, pois é a vontade de Deus salvar a todos. É dádiva e ação monergística de Deus. Efésios 2, 8, 9. É dom de Deus. 4. A circuncisão e o velho pacto. Ver Colossenses 2, do 11 ao 12 e Gênesis 17, 9 ao 14. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento, o Santo Batismo ele é o equivalente no Novo Testamento. E, aliás, o sacramento, desde o Novo Testamento, desde o primeiro século, não era feito pelas mãos humanas, como se fosse uma ordenança, algo simbólico, mas de que era algo que Deus fazia. A gente pode ver, por exemplo, em Ezequiel 37, né, ali no versículos 24 ao 27, em que Jesus, né, Deus,
fala que vai derramar o Santo Espírito e purificará pela lavagem de água. Ou em 1 Pedro 3:20, que diz que 8 almas se salvaram pela água. São bons versículos apontados que também não podem ser tirados do contexto. Também a circuncisão era um sinal do povo de Deus, que está em Levítico 12:3, e tentar resistir à graça resultava em que aquela pessoa que tentou resistir, né, ou que resistiu, nominalmente falando, ela seria expulsa do povo, ela seria extirpada do povo. Como diz em Êxodo 4:23-26. O que a palavra batismo significa? Purificação e imergir. Batizar é imergir e purificar. Que muitas pessoas só levam, mas é imergir. O batismo era feito por imersão. Já a gente vai chegar. Calma. Cristo amou a igreja, se entregou por ela e, a santificando, purificou pela lavagem da água, pela palavra. Efésios 5:25-26. Estes são chamados meios da graça, ou sacramento. 6. Batismo de pagãos, que é feito por todas as denominações, mas o processo é variado. Algumas tendo a confirmação, algumas tendo a profissão de fé, e por volta de 2 ou 3 anos para a pessoa saber do básico, do que ela está fazendo, né? Do básico da onde ela está congregando, servindo a Cristo, o que aquela igreja crê, para ela se batizar e para ela professar também que ela faz parte daquela igreja. Então, nós que queremos que o batismo salva e que o batismo é para todos, sem restrição de idade, a gente não deixa de dizer que o batismo é uma confissão de fé, certo? Mas não é só isso. Ele também é o derramamento do Espírito Santo na vida da pessoa, é a regeneração da pessoa, a regeneração batismal. Ele justifica, pois é Deus quem está fazendo, não é um ato sinérgico, por isso é um ato monergístico de Deus, pois Ele que justifica. Bebê não tem consciência. E exatamente como nós que estamos mortos no pecado, pois estamos totalmente depravados e pecaminosos. E a lavagem de Cristo no Evangelho é o que Ele fez. Não adianta a gente pregar a lei, se não tem Evangelho. Isso é claro. 7. Pelo batismo biblicamente permitido. Mesmo que não haja um versículo explícito na Bíblia, em nenhuma carta pastoral ou nada no Novo Testamento falando batize crianças, a promessa da vida eterna e a expiação de Cristo foi para todos. Inclusive, né, salvo engano, vou fazer uma parte 2 do vídeo de Isaías 53. Isso porque eu fiquei procrastinando de fazer vídeo por muito tempo. Infelizmente. Mas, voltando ao assunto, a salvação de Cristo é para todos, inclusive crianças, como eu já falei antes, em Atos 2:39. Além de que todos possuem pecado, inclusive as crianças. Por isso que quando o seu bebê morrer, ele não vai estar salvo. O que não significa que em circunstâncias não ordinárias o batismo não seja requerido. Por exemplo, o ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele teve fé e isso já foi o suficiente para Cristo tê-lo justificado. E como não daria para ele ser batizado ali, porque ele estava numa cruz, Jesus esteve com ele no paraíso, né? Jesus cumpriu essa promessa, que a gente também deve levar em consideração, de que ele foi justificado pela sua fé somente. E nisso, Jesus esteve com ele no paraíso. 8. Os versículos onde diz: foi batizado ele ou ela em sua casa, e a sua casa. O batismo no Novo Testamento, ele era feito
numa casa, os apóstolos iam e eles pregavam o evangelho, as pessoas aceitavam e o batismo era feito assim, de forma coletiva. Todas as pessoas eram batizadas, a casa da pessoa era batizada. Ou seja, a gente pode ver isso no batismo de Cornélio, em Atos 11, de Lígia, em Atos 16, de Crispo, em Atos 18, e de Estéfanas, em 1 Coríntios 11 e 1 no 10, que diz das dissensões da igreja, e também diz sobre Paulo ter batizado algumas pessoas, inclusive Estéfanas. 9. Citações da Igreja Antiga. Justino Mártir, São Irineu. Vou falar aqui rapidinho. Muitos cristãos, tanto homens quanto mulheres, que desde a sua infância se tornaram discípulos, ficaram solteiros e imaculados até os 60 anos. Ou seja, aqui essa frase de Justino Mártir é meio que uma descrição, né, da vida das pessoas que eram os cristãos solteiros, né, como a gente pode ver, que eles eram ensinados desde a sua infância. Não, ele não está falando de batismo explicitamente aqui, mas dá para a gente se entender que, no modo que a igreja antiga era, que a pessoa era batizada em criança. Inclusive, né, existia um debate na igreja antiga se o batismo deveria ser feito no 8º dia, assim como era na circuncisão, ou deixava batismo assim que a criança nascesse, 1 ou 2 dias de vida. Enfim, ninguém, absolutamente ninguém, concordou com a tese de que a criança deveria ser batizada no 8º dia, pois estaria postergando a salvação desta pessoa. Isso dá para ver que a igreja, desde a igreja antiga, a crença que o batismo salva é bem integrada pelos pais da igreja, pelos anciãos, pelos bispos que ali estavam. O que não é levado em conta pelas pessoas que são credo-batistas e que, em sua grandíssima maioria, ou eu digo em praticamente todos, são igrejas restauracionistas, como Amish, e até igrejas tradicionais, sérias, como a Igreja Batista, que, entre parênteses, é a única igreja séria dessa lista. A maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais, entre outros grupos separados do mundo, assim dizendo, como os menonitas. E agora Irineu. Cristo veio para salvar a todos. Digo a todos que mediante dele foram regenerados e redimidos para Deus, os infantes e as crianças pequenas, bem como os meninos jovens ou gente de idade. Dedução lógica disso aqui, de que o batismo e a regeneração, né, estão entrelaçados, se não juntos, senão eles acontecem na mesma hora. Até Lutero disse que o batismo ele era diário, né? Não que as pessoas tinha que ser imergida nas águas ou ser aspergida nas águas todo dia por causa dos seus pecados, mas o batismo ele é prático, né? Todo dia. Ele não é apenas o banho ou o derramar de águas, né, na cabeça da cria, da criancinha, mas ele é, assim, para toda a vida. O efeito do batismo e da expiação de Cristo é para todos sempre. 10. Deixai vir os pequeninos. Agora a palavra de Jesus. Eu posso ser mostrado tanto de coisa que for, mas se não tiver uma palavra de Jesus aqui, que é o último argumento dos credo-batistas, perdão, eles não vão se sentir bem supridos com essas afirmações que nós fazemos. Luteranos, presbiterianos, católicos romanos também, e entre outros grupos, né, mais históricos. A fé dos bebês, assim como o que eles aprendem, é uma fé de reflexão. Ou seja, o bebê ele faz alguma coisa imitando o que uma outra pessoa maior faz. Por exemplo, ela começa a andar, ela começa a falar,
ela começa a se comunicar, a chorar, enfim. É com base no que os seus, vou dizer, superiores, os seus pais fazem e ensinam. Por quê? A gente pode ver isso em Marcos 10, 14 ao 15 e Mateus, no capítulo 18, versículo 10. Há ainda outras passagens como Lucas 18, 17, Lucas 10, 21, Mateus 21 e Lucas 2, do 12 ao 16. E em Gálatas 3, 27. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. O que também, para mim, agora algo mais pessoal, de que quem tem Cristo terá ele para sempre. Né? Olha a perseverança dos santos. Logo, é necessário Cristo dizer em João 3,5: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E só um parêntese aqui, ele não está falando de líquido amniótico, porque no versículo seguinte ele fala que a carne é carne, que o Espírito é Espírito. Ou seja, o requisito que Jesus está falando não é apenas da pessoa nascer assim, mas o único requisito do batismo é que de uma pessoa adulta, que ela esteja viva, obviamente, e de uma criança de que ela tenha os pais professos, os pais dela sejam cristãos. Né? O que Gênesis 17 também é bem importante nesse aspecto, tanto também a teologia da aliança, mas não no cosmovisão calvinista de ver ela, né, de vê-la como algo, um apetrecho que está sempre ali, sempre em todas as coisas está lá a teologia da aliança. Bem, eu sou mais identificado com a crença luterana e vejo que ela é verdadeira, né? A teologia da aliança é verdadeira, porque era vista desde a igreja antiga, porém, ela não aparece tanto, com tanta frequência como os reformados creem. Tá, final. Quem não é batizado, mas crê, é salvo? Sim. Acho que não captou o som do helicóptero. Se capturou, tudo bem. Bem, foi isso. Nossa, deu muito tempo. Até mais. Tchau.